Olá mais uma vez, aqui quem fala com você é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa e agora eu passo a dar a nossa pastoral da Igreja Presbiteriana Itaquaquecetuba. Hoje dia 28 de junho de 2020, eu vou fazer a leitura de nosso texto e também quero deixar uma menção de gratidão à nossa irmã Natasha, que está ajudando na distribuição do boletim. Nosso irmão Diácono Wagner acabou entrando de férias e a nossa irmã Natasha bondosamente está nos ajudando. Deus abençoe a você, irmã, pela ajuda. Leitura do nosso texto. Texto bíblico, Mateus 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Título, a lei e o amor. O inverno chegou, com ele o frio tão característico da estação. É comum em tempos como estes vermos pessoas agasalhadas e campanhas de arrecadação de roupas para aquecerem a pobre gente fria. Mas esse tipo de frio não deve nos preocupar tanto, pois logo passará. Há um frio, porém, que é mais ameaçador e que deve despertar a nossa atenção. O frio da alma. Esse tipo de frio, como é dito no texto, está associado ao aumento de iniquidade. O que é iniquidade? Neste texto, em Mateus 24, verso 12, em grego, a palavra usada é anomos, isto é, literalmente, sem lei. Sem nomos, de nomia, de lei. Essa descrição indica que a convivência com uma atmosfera contrária aos limites da lei pode esfriar o amor. A lei de que estamos falando é a lei de Deus, sua palavra. A Bíblia possui muitos exemplos de momentos onde o juízo vem para aqueles que são contrários à lei de Deus. Vemos isso na história de Noé. Um dos motivos pelo qual Deus puniu a humanidade com o dilúvio foi o fato dela fazer violência contra a sua lei, sua palavra. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 11. Em nosso tempo não nos falta exemplos do crescente abandono aos ditames de Deus, um testemunho de um juízo próximo, já que a Bíblia ensina que os dias que antecedem a vinda de Jesus será igual aos dias de Noé. Cabe nessa altura nos perguntar: como anda a temperatura em nossos corações? Ele ainda se aquece ao ouvir as Escrituras sendo expostas como os corações dos discípulos de Emaús? A pergunta é pertinente porque a frieza pode se instalar provocando mornidão. Isto ocorre quando as riquezas e os encantos deste mundo são o bastante para nos satisfazer. O frio já chegou. Que a Igreja de Cristo seja o local de sua estadia em tempos como esses. Nela habita o calor que vem do Espírito Santo, quando a palavra de Deus é ensinada. Esse calor irá aquecê-la, afastando o rigor de um inverno que pode se estender para além dos habituais 4 meses, um inverno que atravessa tetos e paredes e toma a alma daqueles que tratam a palavra de Deus com desamor. Meus irmãos e irmãs, o texto chama a nossa atenção para a palavra de Deus e como ela aquece ou não nossos corações. Deve aquecer. E eu desejo, como pastor desta igreja, que você possa ter seu coração aquecido por ela e ser guardado por ela em tempos como os nossos. Agora eu passo a fazer alguns informes acerca do cotidiano de nossa igreja. Nós ainda não iremos voltar. Eu devo informar que a nossa comissão formada, ela já se reuniu e ela está comprando ou adquirindo as peças necessárias, os elementos necessários para assegurar uma vinda, um retorno a cultuar de maneira segura. Mas nós ainda não vamos aqui publicar uma data. Estamos dando um tempo a fim de que possamos nos organizar e promover que a igreja possa retornar devido a todos os cuidados que a lei nos ordena. Nós temos visto, meus irmãos e irmãs, que algumas igrejas elas estão funcionando de maneira contrária à lei. Nós não podemos fazer isso. Nós, como igreja presbiteriana, temos um testemunho a dar às autoridades também. Nós devemos respeitar. Então nós queremos fazer com todo o cuidado necessário. Esta é a maneira como nós entendemos, vivemos a teologia que pregamos. Nós não nos pautamos pelas ações
de instituições que não respeitam a lei. Nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, nos preocupamos em respeitar as leis do nosso Estado e só retornaremos com os devidos cuidados que a lei nos ordena ter. Dito isso, quero novamente fazer um apelo para que você, como membro de nossa igreja, continue acompanhando os estudos bíblicos de quarta-feira que estão sempre disponíveis em nosso canal do YouTube, assim também com a nossa escola bíblica dominical, que eu tenho certeza você deve assistir hoje, e também preocupe-se com as orações. Alguns grupos estão se organizando com orações online, mas existem outras pessoas que eu sei que oram em casa. O importante é que na sexta-feira você se encontre em oração com as pessoas que comungam a nossa fé. Ademais, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar e cuidar de você nesse momento. Nós já estamos passando por esta crise, cremos que logo poderemos nos reunir novamente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo com segurança. Que Deus muito te abençoe. Amém.